O objetivo dessa aula é a gente entender o que são grandezas diretamente proporcionais com alguns exemplos, tá? A gente vai ver dois exemplos a respeito de grandezas diretamente proporcionais. Então, ó, exemplo de proporcionalidade direta, né? Que é aí a grandeza diretamente proporcional. Olha bem, se liga aí nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Os ângulos de um triângulo são diretamente proporcionais aos números 3, 7 e 15. Qual é o menor ângulo? Né? Ele quer saber aí qual que é o menor ângulo. Então, ó, primeira coisa que você tem que saber para poder resolver esse exercício, né, é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Um conceito aí básico que todos, né, tem que ter isso aí em mente para poder resolver esse exercício. Depois, eu chamei aqui, ó, de x, de y e de z os ângulos desse triângulo, né? Lembrando que um triângulo tem 3 ângulos, né? Até aí não nada de novo. Como eles são proporcionais, né? Como os ângulos desses triângulos, deste triângulo, né? É proporcional, né? Os ângulos deles são proporcionais a 3, 7 e 15. Então a gente vai usar lá aquela relação que a gente viu no vídeo anterior de proporcionalidade, né? Então o que a gente vai fazer, ó? A gente vai dizer que x está para 3, assim como y está para 7, assim como z está para 15, tudo isso igual a k. Sendo este k aqui, ó, aquilo que a gente chama de constante de proporcionalidade, que é justamente o que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir qual é essa constante de proporcionalidade aqui. Aí você vai perguntar, bom, por que ficou desse jeito? Por que ficou x sobre 3, né, que a gente não lê assim, y sobre 7 e z sobre 15? Bom, primeiro que a gente não lê assim, né? A gente diz que x está para 3, assim como y está para 7, assim como z está para 15. Mas por que ficou nessa ordem? Porque é assim, ó. Eu chamei de x, de y e de z os ângulos do triângulo, né? E o enunciado do exercício disse que os ângulos de um triângulo são diretamente proporcionais a esses números, 3, 5 e 7. Então, ó, esses números, né, 3, 5 e 7, equivalem a essas letras que eu coloquei aqui, ó, x, y e z. Então, ó, o x aqui vai representar o 3, ó, então vai ficar x está para 3, né, porque são respectivamente. Y vai estar para o 7 e o z vai estar para o 15, tá? E a gente vai fazer sempre desse jeito. E sempre igual a constante, né? Sempre igual a k aqui, a nossa constante de proporcionalidade. Então, brasileiros, depois que você fez isso, tudo isso aqui é igual a k. Então a gente pode fazer de forma separada. Eu posso dizer que x está para 3, né, igual a k. Escrevi aqui, ó. X está para 3, né, e igualei a minha constante. Porque, ó, tudo isso aqui é igual a k. Então eu posso escrever de forma separada. Y está para 7 igual a k, ó. Escrevi aqui também. E por fim, z está para 15 igualei a k. Desse jeito aqui. E aí eu resolvo, ó, eu resolvo. Como que eu resolvo isso? Eu passo esse 3 que está dividindo, multiplicando aqui o k, né? Eu faço a operação inversa. Operação inversa da divisão, multiplicação. Então, tá dividindo 3, passa multiplicando. Então vai ficar x, né, ó, igual a 3 vezes o k. O 3 passou para cá multiplicando. Depois, y está para 7. Eu passo esse 7 multiplicando o k. Então vai ficar y igual a 7 vezes k. Por fim, no z, 15 está dividindo aqui, né? Ó, então eu passo multiplicando k.
vai ficar Z igual a 15 vezes K, ok? Aí, ó, eu tenho lá que se eu somar, né, o valor do primeiro ângulo com o valor do segundo ângulo com o valor do terceiro ângulo, isso aqui tem que me dar 180 graus, né? Lembrando que eu chamei de x, y e z os ângulos do meu triângulo. Então, isso aqui, a soma desses ângulos tem que dar 180 graus. Aí é simples, ó, agora eu começo a substituir. Então, quanto que vale o x? O x vale 3K. O y vale 7K. Substituir. E o z vale 15K. Substituir e copiei o igual a 180 graus. Aí agora eu somo os termos semelhantes, né? Ó, 3K mais 7K mais 15K me dá 25K. E aí copia ali de novo o igual a 180 graus. Então ficou, ó, 25K igual a 180. Coloquei aqui para cima por causa do espaço, ó. 25K igual a 180 graus. Esse 25 que está multiplicando K, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar K igual a 180 dividido por 25. 180 dividido por 25 é 7,2. E aí a gente já descobriu o valor do K. Bom, a gente descobriu o valor da constante de proporcionalidade, que é o K. Só que o exercício quer saber qual que é o menor ângulo, né? Qual desses vão ser o menor ângulo. Então a gente tem que substituir o valor do K que a gente descobriu nessas equações aqui que me deu. Então, ó, o K vale 7,2. Então eu venho aqui, ó, tiro o K e ponho 7,2 para mim descobrir qual que é o valor deste ângulo e deste ângulo. Lembrando que eu chamei os ângulos, né, proporcionais desse triângulo de x, y e z. Então, substituindo, eu vou descobrir os valores deles. Ó, x igual a 3 vezes k. E se implica, x é igual a 3 vezes 7,2. Né? Ó, eu tirei o k e coloquei 7,2. Fazendo 3 vezes 7,2 dá 21,6. Então, o primeiro ângulo é 21,6 graus. Depois no y, ó, y igual a 7 vezes k. Tira o k, põe 7,2. Então, y é igual a 7 vezes 7,2, que dá 50,4 graus. O z é igual a 15k. Então, eu tiro o k e ponho 7,2. Z é igual a 15 vezes 7,2. Fazendo a conta, 15 vezes 7,2 dá 108 graus. Então, respondendo a pergunta do exercício, o menor ângulo é o 21,6, né? Depois que eu fiz aí a minha substituição, ok? Então, exercícios de proporcionalidade, né? De exercícios de grandezas diretamente proporcionais, a gente sempre resolve assim. É sempre repeteco, ó. Vocês vão ver nesse outro exemplo aqui, ó. Uma herança de 1.500.000 foi dividida entre os filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um deles. Sabendo que há 3 filhos com 14, 16 e 20 anos de idade, quanto receberá o filho do meio? Então, ó, tem uma herança que vai ser dividida para 3 filhos. Cada filho tem... o primeiro filho tem 14, o segundo 16 e o terceiro 20. Então, o filho do meio é esse aqui que tem 16 anos, né, ó? Porque fala que, respectivamente, sempre, né? Então, esse é o primeiro filho, esse é o filho do meio, esse é o terceiro, ok? Então, ó, eu chamei de A, B e C os filhos que têm 14, 16 e 20. Então, olha bem, o A vai representar o filho com 14 anos. O B vai representar o filho com 16 anos e o C vai representar os filhos com 20 anos. Respectivamente. Sempre. Igual a gente fez aqui, né? Ó, o X representou o primeiro ângulo, o Y o segundo ângulo e o Z o terceiro ângulo. Aqui eu mudei as letras, né? Eu coloquei A, B e C. E inclusive também, ó, eu coloquei A, B e C ali, e aqui eu coloquei X, Y e Z, né? Olha eu fazendo coisa errada. Deixa eu até arrumar isso aí.
Para não confundir vocês a notação, ó. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Depois eu arrumo o resto. Então, ó, o A... Eita, câmera, foca aí, filha. O A vai simbolizar o filho com 14, o B o filho com 16 anos e o C o filho com 20, respectivamente. Então, ó, o A está para 14, né, ó, o A está para 14, que é o A que está representando os filhos de 14 anos, o filho de 14 anos. O B está para 16, ó, o B está representando o filho de 16 anos, tá vendo ali? E o C está para 20, né, ó, porque o C está representando o filho de 20 anos. E, de novo, né, a gente iguala tudo isso à constante de proporcionalidade, que é o K, certo? Então, ó, ficou A está para 14, assim como B está para 16, assim como C está para 20, igual a constante. Aí, de novo, a gente faz aquilo lá de forma separada, que nem a gente fez no exemplo do lado. Eu vou fazer A está para 14 igual a K, ó aqui, ó. Vou até mudar aqui também, né, porque ficou X. Eu olhei no outro exemplo lá. Isso aqui não é X também, ó, é A, B e aqui C. Aqui também é A, B, C. E aqui é tudo B. Pronto, agora sim. Bom, continuando então, fazendo aqui de forma separada, vai ficar A sobre 14 igual a K, depois B está para 16 igual a K e C está para 20 igual a nossa constante, tá? Sempre deste jeito, tá? Sempre deste jeito. Então, igual a gente fez lá, esse 14 que está dividindo, passa multiplicando, né? Para a gente resolver essa equação, a gente faz a operação inversa, né? Tá dividindo, então passa multiplicando, que é multiplicação inversa da divisão. Então, 14 está dividindo, passa multiplicando. Fica A igual a 14K. Depois, B está para 16. 16 está dividindo, passa multiplicando K. Vai ficar B igual a 16 vezes K. Depois, o C está para 20 igual a K. 20 está dividindo, passa multiplicando, vai ficar C igual a 20K. Aí, ó, quando a gente pegar a soma dos três filhos, né, o filho A, o filho B e o filho C, eles vão ter, ó, 1.500.000 de herança, né, o que o enunciado do exercício deu. Que uma herança de 1.500.000 foi dividida entre os três filhos de forma diretamente proporcional à idade de cada um deles. Então, depois que a soma, né, da divisão da herança vai dar o valor total, a gente começa a fazer a substituição. Então, ó, o A vale quanto? 14 vezes K. Tá aqui, ó, o A, 14 vezes K. O B vale quanto? 16 vezes K. Então, eu substituo o B por 16 vezes K. E o C, ó, 20 vezes K. Então, eu substituí aqui por 20 vezes K e copiei o igual a 1.500.000. Somando os termos semelhantes, 14K mais 16K mais 20K vai dar 50K, igual a 1.500.000. Esse 50 que está multiplicando o K, ele passa dividindo, então vai ficar 1.500.000 dividido por 50K. 1.500.000 dividido por 50 dá 30.000. Então, o valor da nossa constante de proporcionalidade é 30.000. Aí o exercício pergunta assim, ó, quanto receberá o filho do meio? Quem é o filho do meio? O filho do meio é o filho B, né, ó, porque tá no meio, entre o filho A e entre o filho C. Então, a equação que eu vou usar é essa aqui, ó, do filho do meio, B igual a 16K. Então tá aqui, B igual a 16K. Aí eu substituo K pelo valor que eu acabei de descobrir, ó, que é 30.000, 16 vezes 30.000, né, e aqui esse ponto aqui eu coloquei muito embaixo, vai parecer, vai confundir, né, com
Aí vai aparecer que esse ponto aqui é o ponto de multiplicação, tá? Ó. 16 vezes 30 mil, que dá 480 mil. Portanto, o filho do meio vai receber 480 mil. Então, a gente usa essa ideia aí da proporcionalidade justamente para isso, tá? Nesses tipos de problemas assim, a constante de proporcionalidade nos ajuda, né, a gente saber quantos, né, qual vai ser a divisão de coisas, né? Ela é algo bem útil. A gente vai ver também isso aí na função do primeiro grau, né? Lá quando a gente estiver vendo a proporcionalidade linear, ok? Aí vai aparecer isso daí dentro do conceito da função do primeiro grau, ok?